Seja muito bem-vinda, minha maravilhosa, a mais uma Lua Class, onde nesta aula eu vou te ensinar como vender sem nem precisar oferecer o seu produto. Então, seja muito bem-vinda a essa aula. Deixa eu colocar aqui o tema da nossa Lua Class. Venda sem oferecer. Acho que vai ficar mais claro pra gente conseguir conversar sobre isso hoje. Então, se você tem vontade de fazer essa venda sem nem precisar oferecer, querendo criar todo esse universo magnético, esse universo de marca, fica aqui nessa aula, porque é isso que a gente vai falar hoje. É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Porque olha só, sejam muito bem-vindas. Vão entrando, todo mundo entrando. Me conta uma coisa. Vocês já ouviram a expressão comer pelos olhos? Vocês já ouviram essa expressão? Fala aqui pra mim, comenta aqui pra mim se você já ouviu. Comer com os olhos. Quem já ouviu? Quero saber. Comer com os olhos é uma expressão que a gente usa quando a gente vê uma coisa muito gostosa, né? Muito aparentemente gostosa. E só de olhar, você já tem vontade de comer aquilo, né? Só a estética da comida, o visual da comida já gera esse desejo, essa fome. Às vezes, fala aí pra mim, às vezes você não tá nem com vontade de comer algo, mas só de olhar aquela imagem você já fica com desejo, já vem ali lá no teu, sabe? Você já fica toda arrepiada só de pensar em comer aquela comida. Isso é uma venda sexy, isso é uma venda que ativa os sentidos, os seus sentidos, né? Que ativa o seu sensorial. Isso é uma venda que ativa principalmente os seus pecados capitais, né? O pecado da gula. E aí a gente vai entender aqui um pouquinho hoje sobre como funciona essa venda sexy, como você vai aplicar ela no seu negócio, como você vai fazer isso aí na sua empresa também. Então, sejam muito bem-vindos. Aproveitem que a gente tá começando a aula. Já pega esse aviãozinho aqui e envia essa live para quantas pessoas você quiser. Coloca lá pros seus amigos, para que as pessoas também estejam aqui com a gente assistindo, tudo bem? Vamos lá? Vamos nessa. Primeiro ponto, primeira coisa dessa aula. Coloca nos comentários o que você vende. Coloca aqui o que você vende pra eu ter noção, pra gente saber do que a gente vai falar, né? Com quem que eu tô falando. Se eu tô falando com... Tô só pegando aqui o tablet. Se eu tô falando com infoprodutora, se eu tô falando com donas de loja de produto físico, com quem eu tô falando aqui hoje. Coloca pra mim aqui. Porque olha só... Quem viu, né, quem acompanhou os meus stories ontem, eu postei, eu falei, eu expliquei uma história, eu vou contar uma história pra vocês agora, presta atenção. Ontem não, né, ontem eu postei, mas essa semana eu fui ao shopping com meu marido, com o Renan. Fomos ao shopping atrás de um óculos pra ele, porque o óculos dele estava velho, ele precisava trocar de óculos. E aí, o que aconteceu? Quando a gente chegou na porta da ótica, né? Quando a gente chegou ali na vitrine da ótica, o Renan olhou um óculos. Quando ele olhou esse óculos, ele ficou assim, gente, ele ficou encantado. Os olhos dele faziam assim, ó. Meu Deus, se fosse uma comida naquele momento, eu diria que ele estava comendo com os olhos. Mas era um óculos. Então, ele ficou olhando e naquele momento tudo conseguiu trazer pra ele, né, aquele produto e aquela sensação. Na verdade, aquele produto, como ele foi apresentado, conseguiu trazer pra ele uma sensação de estar usando o óculos. É uma espécie de desejo. Então, o próprio produto gerou o desejo nele de estar usando aquela peça, aquele óculos. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje? Fazer com que você vai conseguir fazer a mesma coisa com o seu cliente. Você vai fazer o seu cliente, você precisa tornar a venda tão sexy a ponto do seu cliente não pensar em outra coisa além do seu produto, além do seu serviço, além do que você vende.
Porque é exatamente isso que é gerar o desejo. É exatamente você entrar na cabeça dessa pessoa a ponto dela não se imaginar mais sem aquilo que você vende. E aí a gente vai trabalhar nessa aula de hoje todo o lado emocional da coisa. Todo o lado emocional da venda, o lado emocional da apresentação dos seus produtos, para que você consiga entender. E aí, como que foi, né, com o Renan? O Renan entrou, ele escolheu, na verdade ele viu vários óculos, mas nenhum dos outros óculos que ele viu foi tão atraente para ele quanto o primeiro que ele já tinha escolhido na vitrine. Então isso faz a gente entender que quando você dá de cara com algo que realmente te chame a atenção, você pode ver qualquer outra coisa que você vai querer aquele que você já escolheu. O que isso significa? Agora eu quero que a gente pare para pensar juntas. O que você pode fazer hoje, né? O que você pode fazer hoje na sua empresa para que o seu cliente ele tenha tanto desejo pelo que você vende que ele não tenha olhos para mais nada. A gente vai descobrir agora. Eu quero que você saia daqui entendendo como fazer o seu cliente não ter olhos para mais nada além de você. Ou não ter olhos para concorrência, ou não cogitar a possibilidade ou a ideia de não levar você para casa. Porque isso é uma venda sexy, porque isso é fazer com que o seu cliente se envolva ali na sua marca. Então, pegando, né, a história do Renan, pegando a história daquilo que ele viveu naquele momento e trazendo para a sua realidade, o que a gente pode fazer para que o seu cliente compre o seu produto ou o seu serviço antes mesmo de perguntar o preço. Então vamos aqui, né, o exemplo do Renan a gente já tem. Isso aconteceu, no caso dele, isso aconteceu por quê? Porque o visual do produto, ele foi tão forte, ele foi tão fortalecido, ele gerou tanto desejo que naquele momento nada além daquilo era tão importante quanto, ou nada além daquilo seria suficiente pra bater com o emocional dele. E aí, o que isso significa? O primeiro ponto que vocês precisam entender quando a gente fala de neuromarketing é que a venda é 80% emocional. Então, isso significa que você precisa tocar. Você sabendo, vamos lá. Uma coisa, presta atenção. Uma coisa é você não saber. Uma coisa é você não ter o conhecimento. A outra coisa é você saber nesse momento o que você tem que fazer e você não agir. Então agora eu tô te mostrando a mina. Essa é a mina de ouro. A venda é 80% emocional. A partir dessa informação, o que você precisa fazer? Como eu vou ativar emoções no meu cliente? Como eu faço para fazer com que ele tenha sensações ao querer comprar o meu produto? Como eu faço para que ele tenha um desejo tão grande a ponto de não pensar em mais nada além de comprar o meu produto? É exatamente isso que eu vou te explicar. E aí, por que eu quero te falar, né? Porque isso é uma oportunidade. Porque gerar desejo e fazer uma venda sexy é uma oportunidade. Porque gerar desejo faz com que os seus seguidores eles fiquem apaixonados pela sua marca. Você cria ali uma marca tão apaixonante, um ambiente tão apaixonante que os seus seguidores eles não querem sair dali. Eles não querem sair do seu ambiente, eles não querem sair daquilo que você proporciona para eles. Só que para que você faça isso, para que a sua venda seja sexy, para que a sua marca seja lembrada e para que você tenha fãs da sua marca, é necessário que a gente observe alguns pontos. São esses pontos que a gente vai fazer agora, né? Que eu vou começar a falar agora. Mas antes disso, quem tá com o caderninho na mão? Bota aí nos comentários, #caderninho. Quem tá com o caderninho na mão, porque agora eu vou começar a lenhada. Agora eu vou começar a lenhada de conteúdo. Coloca aí. Fala pra mim. Se você já tá com o caderninho na mão, todo mundo pronto pra anotar? Todos prontos pra anotar? Posso falar? E aí, posso soltar o ouro? Posso soltar a mina? Fala, conta, me fala aqui nos comentários. Coloca aí. #caderninho, isso aí.
#caderninho, caderninho na mão. Vamos agora a gente já entendeu que a gente precisa gerar esse desejo, a gente já entendeu que isso é importante, que criar esse universo apaixonante para o seu cliente é importante para que ele tenha tanta vontade de comprar de você e tanto desejo de comprar de você, que o fato dele só pensar em não levar o seu produto ou o seu serviço já vai fazer com que ele fique completamente angustiado. Então, qual que é o primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração? O branding da sua marca. Então, anota aí, ponto número 1, branding de marca. Quando a gente fala de branding de marca, a gente não tá falando só de cores ou só de imagem pessoal, a gente tá falando do universo da sua marca. Então, qual é hoje o universo que você tem criado ao redor daquilo que você vende? Se você tem uma loja, se você vende um serviço, o que quer que você faça, qual é a sua marca no mundo? Como as pessoas te reconhecem? Luana, eu não entendo nada de branding, eu não sei nada sobre isso, realmente não faço ideia do que você está falando. Então, se liga que é agora que você vai começar a entender qual é a necessidade de você ter um branding de marca forte, uma marca fortalecida, porque vai ser exatamente isso que vai fazer o seu cliente olhar para você, olhar para sua marca, olhar para o seu produto e desejar o seu produto apenas por ele ser você. Sabe aquelas marcas que você olha e fala assim, meu Deus, por que essa pessoa compra isso? Quem acompanha a internet, que acompanhou quando a Balenciaga lançou aquele tênis todo surrado? Vocês lembram? Aquele tênis todo sujo? Quem lembra do tênis todo sujo da Balenciaga? Quando ela lançou lá por não sei quantos mil, um tênis todo caquético, todo mazelado, parecia tênis super velho. E ela lançou e as pessoas começaram o kikiki para querer comprar esse tênis, que tava todo surrado, todo acabado. Começaram o kikiki para comprar esse tênis só porque o tênis era da Balenciaga. Então o branding da marca já era tão forte, tão forte, tão forte, a ponto de o que quer que essa marca lance, as pessoas têm o desejo de compra, simplesmente porque é essa marca. A Luana, mas a Balenciaga é uma marca de luxo, a Balenciaga é uma marca milionária, a Balenciaga é uma marca de alto padrão. E daí você vai causar as mesmas sensações no seu cliente. Você vai gerar esse mesmo sentimento nos seus clientes. O problema de vocês é que temos aqui uma escada. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Temos aqui uma escada. Vamos falar, por exemplo, de escada de marca. Marcas que iniciaram agora, marcas que já estão há um tempo no mercado, marcas que já são muito antigas. Vamos supor que vocês estão iniciando agora, vocês têm lá, 5 anos de mercado. Vocês começam a se comparar com, por exemplo, a Balenciaga. Não é isso. Você precisa lidar com o seu andar. No seu andar da escada, no seu degrau da escada, você pode e deve atingir os clientes que estão no seu degrau da escada. Então, obviamente que talvez a sua marca hoje não atinja um cliente que queira comprar uma Balenciaga, mas os clientes que você atinge são suficientes para fazer a sua marca ser forte. Os clientes que você atinge são suficientes para fazer com que você se fortaleça como marca e que vá subindo um degrau a cada dia. Só que o problema é que a gente fica nessa noia da comparação, de olhar sempre para quem tá no degrau de cima e nunca olha, nunca entende que a gente precisa servir os nossos clientes que estão ali conosco e que estão abaixo, no degrau de baixo. Como que você vai resolver o problema daquela pessoa que tá ali precisando daquilo que você vende? E como que você vai fazer com que essa venda ela seja cada vez mais, seja uma venda cada vez mais ligada no sensorial, seja uma venda ligada cada vez mais às emoções, porque é isso que compra. Então, quando eu viro para vocês e falo, ativem emoções nos seus clientes, façam narrativas de vendas para os seus clientes, é exatamente para que você consiga tocar nas emoções deles. Porque uma narrativa de venda, e a gente não vai falar sobre isso nessa aula,
A gente já teve aula sobre narrativa e caso vocês queiram ter, né, outra aula sobre narrativa, a gente vai trazendo esse assunto novamente. Mas, claro, caso vocês queiram... Eu voltei, muitas emoções, voltei. Voltei, pronto. E aí, caso a gente, enfim, queira falar, a gente fala depois sobre narrativas, não vou falar sobre isso hoje. Mas o que eu quero dizer é a importância da gente entender quais emoções a gente quer atrair para o cliente é muito importante. Então, primeiro passo da nossa Lua Class de hoje, preste atenção. Anota no seu papel agora. Escreve essa pergunta. Quais emoções eu quero ativar no meu cliente? Esse vai ser o primeiro passo da nossa venda sexy. Quais emoções eu quero ativar no meu cliente? Então, preste atenção. Quais são as emoções que você pode gerar neles? São emoções positivas e emoções negativas. Então, vou dar exemplos, né? A Johnson & Johnson. A Johnson & Johnson, ela é uma empresa que gera no cliente emoções de aconchego, de acolhimento, emoções de família, de cuidado, de carinho. Já, por exemplo, a Adidas, a Nike, é uma marca que gera emoções de aventura, de ação. Vocês conseguem entender essa diferença? Vocês conseguem entender que cada marca dá uma percepção de emoção para alguém? Cada marca trabalha, e agora vocês vão descobrir por que cada marca gera uma sensação. Cada marca trabalha um arquétipo específico daquela marca que faz com que o seu seguidor, o seu cliente, tenha uma sensação muito única da marca. Então, por exemplo, eu, Luana, trabalho arquétipos na minha marca que fazem vocês sentirem sensações, que fazem vocês sentirem emoções. Vocês não sabem quais são os meus arquétipos, eu não falo abertamente os meus arquétipos, só as minhas clientes de consultoria aqui que sabem os meus arquétipos e que a gente fala sobre isso. Mas eu não falo aqui os meus arquétipos abertamente. Mas isso faz com que vocês tenham sensações, tenham sentimentos, sintam coisas na pele quando eu crio narrativas, porque eu sei exatamente a emoção que eu quero gerar em vocês. Então, fala pra mim hoje, qual emoção vocês querem gerar? Qual emoção vocês querem gerar nos clientes de vocês? Então, eu quero gerar emoção de felicidade, eu quero gerar emoção de organização, eu quero gerar emoção de beleza, de estética. Então a gente precisa primeiro entender qual emoção você quer gerar. E aí, quando a gente fala de brand de marca, deixa eu só ler o que vocês estão falando. A Rê falou perfeito, Andresa, adoro a clareza dela, linda, curtindo também, obrigada por compartilhar, curto muito conteúdo de narrativas. Mulher, você gera muito desejo no seu trabalho. Oh, meu Deus. Vai fazer consultoria sim. E eu tô com uma novidade pra vocês que vai vir ali depois, que vocês vão enlouquecer. Mas sim, vamos lá. E aí, o que a gente vai fazer hoje? O que a gente vai fazer nesse momento? Primeiro ponto é, quais emoções eu quero ativar no meu cliente? Quais emoções eu quero que ele, que ele tenha sensações, que ele tenha, anota aí no seu papel. Então, eu quero que ele se sinta confiante, eu quero que ele se sinta empolgado, eu quero que ele se sinta feliz, eu quero que ele se sinta linda, se você vende algo ligado à estética, né? Eu quero que essa pessoa se sinta linda, eu quero que essa pessoa se sinta uma deusa, enfim. Quais são as emoções que você quer que essa pessoa sinta? E aí, a gente já tem o nosso primeiro ponto. Vamos falar agora do branding de marca. Olha só, parou. Escuta todo mundo que eu vou falar aqui agora. Parou essa bagaceira de ficar trocando de identidade visual a cada semana.
Para com essa bagaceira de ficar mudando de cor, mudando de fonte tipográfica, mudando de referências toda semana. O que acontece? Quando você não tem clareza da emoção que você quer gerar, você não tem clareza da mensagem que você quer passar e você não tem clareza de como passar essa mensagem, porque você não sabe que emoção você quer, você não sabe qual é a mensagem que você vai passar e você não sabe nem como passar. E aí o que acontece? Cada mês vocês têm uma identidade visual diferente. Cada mês vocês se apresentam de uma forma diferente. Cada mês vocês seguem uma linha diferente. Então, em um mês você tá, sei lá, fazendo um Reels de humor. Aí você vem pra cá, por essa linha do humor. E no outro mês você tá fazendo vídeos voltados mais pra família. Outro mês você tá fazendo vídeos voltados mais pra girl boss. Então cada vez você muda o seu estilo, você muda o jeito da sua marca, você não tem clareza da mensagem que você quer passar e acaba não sabendo como fazer isso. Então, o que acontece com o seu cliente quando todos os meses você muda a sua narrativa, todos os meses você muda a sua forma de se apresentar para o mundo? Falta clareza, falta constância, e você não consegue conectar. Porque eu vou dar um exemplo. Se eu tô aqui, ó, nessa linha, se o branding da minha marca, ele valoriza a mulher empresária, se o branding da minha marca valoriza a venda, eu falo de venda. Eu quero que você venda. Eu não estou aqui para que você aumente o número de seus seguidores. Não é essa a minha intenção. Nunca foi. Eu sempre deixei isso muito claro. Eu não te ensino a fazer posts, eu te ensino a fazer venda. Esse é o meu posicionamento. É por isso que você não tem aqui hacks de aumentar seguidores, hacks de não sei o quê. O que você tem aqui é estratégia de venda. Isso é muito diferente. Então, quando você está trabalhando no digital, você precisa entender com clareza quem você é, qual é a emoção que você quer gerar no seu cliente, que mensagem você vai passar e como passar essa mensagem. Porque se eu sei que o meu posicionamento é voltado para vendas, como que eu passo essa mensagem? Eu passo essa mensagem falando pra você que não importa você fazer conteúdo de valor, que você não tem que ficar fazendo conteúdo de valor, que você tem que fazer conteúdo estratégico, que não é conteúdo de valor, você não vai ficar todo o tempo gerando valor pro seu seguidor sem ofertar nada. Não, você vai criar conteúdo estratégico que gere valor e gere oferta ao mesmo tempo. Então, quando você vai entendendo o branding da sua marca, é você entender qual é o posicionamento que eu quero ter no mercado. Como eu quero que as pessoas me vejam, como eu quero que as pessoas vejam o meu negócio, como eu quero que as pessoas me reconheçam. Então vamos lá, ó. Ou a gente colocou como primeiro exercício qual a mensagem que você quer passar, né? Qual é a emoção, que você quer gerar no seu cliente. O segundo exercício que eu quero que vocês façam, e esse eu quero que vocês façam hoje mesmo, preste atenção no que vocês vão fazer hoje. Luana, eu não sei se eu tô passando a mensagem certa. Eu não sei se as pessoas estão entendendo. Eu tô muito confusa. Eu não sei se as pessoas realmente entendem o que eu tô falando. Então a gente tem um exercício hoje, porque vocês sabem que comigo é mão na massa. Comigo é execução, é agir, é colocar em movimento, é tomar atitude e fazer ações de transformação. Então, o que vocês vão fazer hoje? Quando terminar essa live, quando a gente fechar essa live, vocês vão abrir o stories de vocês e vocês vão falar: gente, tava pensando aqui sobre a minha marca, tava refletindo sobre tudo aquilo que eu tenho construído durante esse tempo, né? Durante todos esses anos que eu tô aqui na internet. E eu queria muito saber uma coisa de vocês. Se você pudesse me definir em uma palavra, que palavra você me definiria? E aí, naquele momento, você vai entender qual é a mensagem que você passa para as pessoas. Quando você abre uma caixinha de pergunta, você explica que tá tentando, que você tá refletindo sobre o seu local, né, sobre o seu Instagram, sobre a sua empresa, e pede para que as pessoas falem o que elas acham, como elas definiriam você em uma mensagem. Isso faz com que você entenda qual é
em uma mensagem, não, desculpa, em uma palavra, isso faz com que você entenda qual é a mensagem que você está passando. Então, por exemplo, se eu abro uma caixinha dessa, eu, Luana, hoje, com o meu posicionamento, com tudo aquilo que eu falo, que eu faço aqui na internet, se eu abro uma caixinha dessa e alguém fala assim, meiga, tá, eu não quero ser, a mensagem que eu quero passar não é de meiga, eu sou uma pessoa meiga e eu falo com as pessoas, né, de forma amigável, de forma super tranquila, mas eu não quero que a mensagem, a primeira mensagem ou a primeira coisa que vem à cabeça da pessoa quando lembre de mim, seja meiga, eu não quero. Então isso significa que se a partir do momento que você abrir essa caixinha de perguntas e a resposta que tiver ali se não for a resposta que você quer ouvir, ou a resposta que você gostaria que tivesse fincado o seu posicionamento, está na hora de reorganizar as coisas. Está na hora de olhar para o que você está fazendo e tentar entender qual é a mensagem que eu tô passando, para que você consiga entender qual é o seu brand, para que a sua venda consiga ser sexy. Porque se você tá querendo passar uma mensagem de poder e as pessoas estão recebendo a mensagem como uma pessoa meiga, como que você vai fazer uma narrativa de poder se as pessoas estão te vendo como meiga? Você entende que isso aqui é um ruído? Vocês entendem que são ruídos? É exatamente por isso que existem muitas pessoas, por exemplo, no marketing, que elas querem passar uma narrativa de luxo, certo? De luxo. Essa aqui é o brand que as pessoas querem pintar, de luxo. Só que as pessoas não veem ela com essa narrativa de luxo. As pessoas veem ela com a narrativa de pessoa normal. Um exemplo, aleatório, tá? E aí, quando ela vai criar toda a narrativa de venda dela, quando ela vai tentar vender de forma sexy, ela quer criar uma narrativa de luxo que tá incoerente pra audiência dela. Então, a pessoa, ela parece toda assim, capenga, tipo... de qualquer jeito. Acabei de acordar, apareci. Aí ela vai e faz uma narrativa de luxo. Como é isso? Como é isso? Como você quer fazer uma narrativa de luxo se você aparece nos stories toda capenga com o sovaco amarelo, com as blusas com o sovaco amarelo, tudo suado, as pizzas aparecendo? Como você vai fazer uma narrativa de luxo assim? Como você precisa ter a clareza da mensagem que você tá passando, e você precisa saber como passar essa mensagem, porque senão você começa a ter ruído por cima de ruído na sua comunicação. Isso gera para o seu cliente confusão. E anotem essa frase na testa de vocês: confusão não gera conversão. Quando o seu cliente é confuso com relação ao que você oferece, se o seu cliente ficar confuso com relação à sua transformação, ele não vai comprar de você, porque confusão não gera conversão. Então, presta atenção no que você está comunicando, na mensagem que você está passando com no seu brand, e como você está querendo fazer essa venda, para que não tenha ruído na sua comunicação. Vocês estão rindo, né? Ó, a Rê perguntou a diferença entre conteúdo de valor e conteúdo estratégico. Rê, conteúdo de valor é aquele conteúdo que você sabe aqueles perfis que você entra e tá... E todos os conteúdos são ensinando alguma coisa, gerando valor, para que as pessoas comentem, curtem, salvem, para que você seja uma pessoa muito legal, para que você seja uma amiguinha, para que as pessoas te vejam como referência. Eu não quero que as pessoas me vejam como referência, quero que as pessoas me vejam como autoridade. Porque ninguém compra da referência. As pessoas compram de quem elas veem que tem resultado, de quem elas veem que tem autoridade, de quem elas veem que vai dar pra elas aquilo que elas precisam. Que é o quê? É simplesmente o que elas querem, o dinheiro do bolso. Então, como eu tô só pagando aqui o WhatsApp web que tava ligado. Então, como que eu quero ser uma autoridade num assunto se eu só fico dando diquinhas? Eu não sou, você não vai encontrar diquinhas aqui. Aqui você vai encontrar orientação. Aqui você vai encontrar um caminho, porque eu sou mentora. Eu não sou menina de diquinhas. Não é isso que as pessoas encontram aqui. Então, a diferença entre o conteúdo de valor e o conteúdo estratégico é:
Cada conteúdo que sai pro meu feed ou que vai pros meus stories tem uma estratégia por trás. Seja ela estratégia de conexão, seja ela estratégia de atração, seja ela estratégia de crescimento, seja estratégia de autoridade ou estratégia de vendas, baseado no meu método, baseado no método que eu ensino, que é o método Estrela. Então, o conteúdo estratégico, ele precisa estar em um desses pilares do método Estrela, que consequentemente está em um dos pilares do funil de conteúdo. Mas calma, que esse é assunto também para outra aula. Esse é assunto para outra aula. Vamos continuar aqui no nosso branding. Então, ó, para venda de produto, Luana, isso ainda fica confuso para mim. O que fica confuso para você, Andresa? Explica a tua confusão. Coloca aqui a tua confusão para ver se eu consigo te ajudar. Então, vamos lá. Quando você não está na sala, como você é lembrada? Coloca nos seus stories hoje, é a sua missão de hoje, tá? E inclusive me envia os seus stories pra eu ver. Se você fizer isso, ou me marca lá no cantinho assim, sabe? Que um local que não apareça. Ou então me manda que eu quero ver o que você fez. Meninas, escrevam aqui o que fica confuso pra vocês, pra eu poder esclarecer. Porque eu já falei tanta coisa que eu nem sei. Que eu nem sei do que exatamente vocês estão falando. Então, vamos lá. Dessa forma, né, perguntando para os seus clientes qual é a mensagem, qual é a palavra que eles te definiriam, você vai entender se a sua mensagem está sendo coerente com aquilo que você quer passar, né, com aquilo que você quer plantar na cabeça das pessoas, né? Com a ideia que você quer plantar na cabeça das pessoas. Então, ó, quando a gente tá falando também de venda sexy, a gente fala de expressões e eu quero que vocês anotem. Por favor, este conteúdo é exclusivo, tá? Anotem, porque vocês não verão isso aqui novamente. Tô avisando, não dessa forma, não em aulas semanais, vocês não vão ver esse conteúdo dessa forma. Então, vamos lá. Existem algumas expressões que você pode usar na hora da sua narrativa, ou quando você estiver apresentando o seu produto, ou quando você estiver mostrando, fazendo um vídeo, fazendo uma narração, tipo um Reels narrado. Existem expressões, palavras e expressões que você pode usar que ajudam nesse processo de venda e despertam o sensorial. O que isso significa? Faz com que o seu cliente tenha sensações, né, quando você tá falando. Então, quais são essas expressões? Anotei aqui pra gente. Ó, sinta o cheiro. Então, quando você tá na sua loja, quando você tá entrando na sua loja, ou quando você tá embalando algum presente, você pode falar, sinta o cheiro da embalagem. Faça com que a pessoa se transporte para aquele local onde você tá. Faça com que a pessoa sinta que ela tá ali do seu lado, sentindo o cheirinho da sua embalagem. Ah, Luana, eu não tenho loja física. Eu não tenho loja física pra ficar botando cheirinho. Não importa. Não importa. Você pode fazer o seu cliente sentir o seu cheiro pela tela do celular. Você pode fazer isso pelo Instagram, porque você vai ativar o sensorial dele. Como você vai fazer isso? Colocando essa pessoa, trazendo essa pessoa a sensações que ela não estava esperando. Então vamos lá, você tá ali, você vende bolo, você vende comida, sei lá. E aí você coloca ali um vídeo da fumacinha saindo do bolo, colocando, sente o cheiro desse bolinho. Isso é cheiro de bolo de vó, e aí você vai trazendo a narrativa com o sinta o cheiro. Da mesma forma, sinta a brisa. Então, sinta esse ambiente, se o seu local, né? Se na sua comunicação tem algo voltado para o mar, tem algo voltado para ondas, o seu brand tem algo voltado para esse sentido, sinta a brisa. Outro termo que você pode falar, né? Que você pode usar. Vocês estão sentindo a energia? Tô sentindo a energia daqui. Então eu poderia, no meio dessa live, tá? Se eu estivesse fazendo um pitch ou se estivesse vendendo algo pra vocês, falar pra vocês assim, vocês sentem a energia? Sente a energia desse lugar. Sente a energia desse bonde. Sente a energia dessa mesa. Sente a energia desse curso. Então sente a energia, sente
tô sentindo daqui, é isso que eu tô sentindo. Se delicie, tá queimando aqui, ó, tá queimando a cachola, tá queimando o conteúdo, tá queimando aí também. E aí você vai trazendo essas palavras e essas expressões para que a pessoa consiga fechar os olhos, para que a sua cliente consiga... alguém aqui já fez meditação? Vocês já fizeram meditação? Já meditaram, assim, pararam, meditaram e tudo? Quando você vai fazer meditação, principalmente meditação guiada, na meditação guiada, a pessoa que te guia, né, a pessoa que tá falando lá, que tá conduzindo a meditação, ela vai falando coisas. E pra quem nunca fez, eu vou contar essa experiência. Você tá de olhos fechados e tudo mais, e aí a pessoa, olha só o que a pessoa faz, né, muitas vezes. Fecha os seus, tá de olhos fechados e tudo mais, e aí a pessoa começa, sinta o cheiro da brisa do mar, sinta o cheiro do campo, sinta o cheiro da natureza, sinta isso, sinta aquilo. Você tá ouvindo o barulho, e aí você começa a se projetar para o lugar que a pessoa tá te levando. Então, você tá ouvindo o barulho do mar, você tá ouvindo o barulho das ondas, isso é marketing sensorial. No caso da meditação, não, tá? A mulher não tá fazendo marketing sensorial, mas você vai usar o marketing sensorial para fazer a mesma coisa com seus clientes. Então, sinta isso. Olha, por exemplo, ó, a Andresa, ela vende... Eu sempre esqueço o nome, Andresa, misericórdia. Pastas e tudo mais, pra colocar livros, cadernos, notebooks, essas coisas. Então, ó, ela pode fazer, por exemplo, um vídeo mostrando, sente a textura, sente isso, sente a força desse material, olha a qualidade desse material, você tá conseguindo sentir a qualidade desse zíper. Olha aqui, imagina você tirando isso da sua bolsa. Esse material, né, esse meu produto, ele vai com cheirinho, o cheirinho tal, né, pode ser que seja um cheiro que você fez, enfim, um cheiro de eucalipto, um cheiro de lavanda, um cheiro de sei lá de quê, vai com o cheirinho da marca. Então, olha só o que sobre carro, gente, sobre carro. Entra nesse carro, você tá conseguindo, olha esse banco. Agora, a frase que precisa ter na narrativa de vocês. Imagina você dentro deste carro. E aí você vem para o desejo. Qual que é o desejo daquela pessoa? Vamos lá, você tá atendendo a pessoa. A pessoa veio ali comprar um carro. E aí você conversa vai, conversa vem, gerou a conexão e falou, por que você quer o carro? Ah, não, eu quero um carro porque eu gosto de viajar pra praia com os meus filhos. A pessoa te falou já essa informação. E aí você apresenta um carro pra ela, você coloca ela dentro desse carro e aí você coloca lá uma música ambiente no local, na loja, e aí começa. Imagina, ele gosta de ir pra praia? Manda o cara colocar uma playlist de praia, de vibe, sunset, e fala, imagina você nesse carro, dirigindo, com a sua família do lado, seus filhos atrás, seu cachorro, sua mulher, colocando uma música que vocês gostam, e indo pra praia. Olha esse carro, você se imaginou? Fecha os olhos, imagina. Faça o seu cliente sentir. Faça o seu cliente se arrepiar. Faça ele olhar e falar assim, meu Deus, eu me imaginei lá. Meu Deus, nossa, ai, que nervoso. É isso. O marketing, quando você usa o seu sensorial, quando você usa as sensações, quando você usa as emoções, você consegue fazer a pessoa sentir. Vamos dar uma emoção agora, só para vocês entenderem a diferença dessas emoções positivas para as emoções negativas. Gente, isso aqui, só para vocês entenderem, eu faço formação de copywriting, então isso é conteúdo de narrativa, isso é conteúdo de construção de ideia, de projeto. Isso é um conteúdo bem mais profundo que eu tô trazendo pra vocês de uma forma muito mais simplificada. Mas eu vou dar um exemplo. Quando você usa emoções negativas, por exemplo, a inveja. Existem pessoas que vendem através de emoções negativas, que como é o caso da inveja. Vou dar um exemplo. Todos os seus concorrentes... Vou dar o exemplo do carro, né? Todos os seus amigos têm um carro desse, só você que não tem. Então, tipo, você começa a trazer isso, sabe? Todas as outras pessoas ao seu redor
tem isso e você não tem. Tá na hora de você ter. E aí você começa... Isso é você, de uma forma bem simplificada, é você vender através de uma emoção negativa. E isso é que é importante você entender. Qual é a emoção que eu quero gerar no meu cliente? Eu quero gerar uma emoção de satisfação? Ou eu quero gerar uma emoção de que ele tá, sabe, de medo? De só você tá fora dessa? Só falta você aqui? Qual sensação que você quer gerar? Qual a emoção que você quer gerar? E isso não é difícil de fazer, tá? Eu só preciso que você, antes de qualquer coisa, entenda qual emoção eu quero gerar e que mensagem eu quero passar. Eu quero passar a mensagem de uma empresa como? Que trabalha de qual forma? Então a gente vai começar a entender essa parte mais voltada para o brand, para que a venda seja cada vez mais sexy. E aí, elementos e códigos, né? Lembra que eu falei sobre você ser lembrada? Lembra que eu falei aqui pra gente poder botar a caixinha e perguntar qual palavra as pessoas lembravam de você? Então, é muito importante que nesse momento, assim que terminar essa aula, vocês identifiquem elementos e códigos da marca de vocês. Então, o que são elementos e códigos? São elementos que fazem parte da sua rotina. Então, vou dar um exemplo. Um batom vermelho, o dourado, o cabelo pro lado. São elementos que fazem parte da minha rotina. Então, uma blusa vinho, que hoje eu não vim porque eu percebi que no meu perfil só tem roupa minha de blusa vinho. Eu percebi que no meu feed só tem a mesma blusa, parece que eu só tenho ela. E eu ainda ia usar ela hoje. E por isso que eu decidi mudar, trazer essa aqui que é diferente. E aí, porque as pessoas vão falar, meu Deus, essa menina só tem essa blusa. Parece que é a mesma live sempre. E aí, a ideia é a gente entender quais são esses elementos e códigos que já existem na sua rotina, que podem ser trazidos para o seu dia a dia, né? Podem ser trazidos para o outro como referência. Vamos entender aqui agora. Vamos supor que você tome café todos os dias, que você goste de café, que você ame café. Então vamos supor que todos os dias você pega ali sua cafeteira, sua xícara, sua caneca, sei lá, e você faça um stories com a caneca na mão. E você faça um stories da caneca. Você faça um stories do seu café da manhã. Então, se você faz isso por, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses, as pessoas já vão saber que você vai sempre aparecer com aquela caneca na mão. Porque vai ser uma repetição de padrão. Quando eu uso, por exemplo, batom vermelho, eu postei algum dia desses aí nos stories, uma seguidora minha que me mandou falando, Luana, eu lembrei de você. Era uma pessoa toda vestida de vermelho. Um blazer todo, uma mulher com blazer e com roupa toda vermelha. E aí, quando eu postei isso nos stories, a outra pessoa respondeu, e quando eu vejo alguém de batom vermelho, eu lembro de você. Por quê? Porque esse é um elemento da minha marca. Esse é um código da minha marca. Através desse código, eu faço com que as pessoas lembrem de mim sem eu estar perto. Vocês conseguem entender o poder disso? Vocês conseguem entender o poder de você criar códigos na cabeça do seu cliente a ponto de você não estar no local e a pessoa lembrar de você? Então, quais são esses elementos e códigos? São objetos que você usa sempre. São coisas na sua aparência, ou um brinco que você sempre usa, uma argola, o dourado, ou o prata, ou um cabelo amarrado, Vamos supor, só pra vocês entenderem, vamos supor que eu aparecesse todos os dias de cabelo de coque. Todos os dias eu aparecesse assim, né? Com um coque no cabelo. Mais bonitinho, óbvio. Todo dia eu apareço nos stories, assim, 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 assim. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. O que vai acontecer? Depois de 3 meses, se a pessoa vê se você faz isso sempre, tem frequência, tem constância, se a pessoa vê uma pessoa de coque na rua, é muito provável que ela te mande uma mensagem. Caramba, vi uma pessoa na rua de coque e lembrei de você. Olha que loucura. E aí as pessoas começam a lembrar dos seus códigos e dos seus elementos fora da sua empresa. Só que para que você consiga colocar esses códigos e esses elementos na sua rotina, na rotina do seu cliente, você precisa estar apresentando esses elementos de forma constante e repetida. Você precisa trazer esses elementos
como uma construção diária para que as pessoas sempre olhem e lembrem de você. Bate o olho e lembre de você, bate o olho e lembre de você. Então, a construção desses elementos é muito importante para que seja algo que você repita sempre. Então, Luana, como que pode ser esses elementos? O que pode ser? Pode ser, sei lá, algumas pessoas usam uma taça, outras uma xícara, outras um boné, um tipo de roupa, blusa gola alta ou tal coisa. Então, algo que você possa usar com frequência para que as pessoas se lembrem de você sempre que bater o olho naquilo, independente de você estar ali ou não. Esse é o poder de você criar códigos e elementos muito, muito fortes da sua marca. E aí, a gente tem também... Vocês estão acompanhando aqui até agora? Estão acompanhando? Fala pra mim. Fala pra mim se tá dando pra entender tudo. Coloca aí foguinho nos comentários. Vou beber água. Coloca foguinho nos comentários se estiver dando pra entender, hein? Que eu quero saber de vocês. E cadê os meus corações? Como que vocês estão gostando se não tem um coração? Um mísero coraçãozinho aqui subindo. Taca o coração que agora a gente vai falar sobre elementos. Outros elementos, né? Que tornam essa venda sedutora, que tornam essa venda sexy. Outros elementos que aqueles são os nossos códigos, né? E agora, quais elementos a gente pode usar pra fazer essa venda sexy? Então, por exemplo, vamos lá. Papel e caneta na mão. Como é que fala? Meus corações aqui do lado, papel e caneta na mão pra entender quais são esses elementos. Elementos que tornam uma venda sexy são aqueles que fazem com que a pessoa tenha vontade de pertencer. Então, são elementos que dão ao seguidor um senso de comunidade. O que isso significa? E agora, lembrei que a Andresa falou que não tinha entendido, né? Como colocar isso para produto físico. Então, vamos lá. Você pode, Andresa, vocês devem colocar isso, vocês podem chamar os seguidores de vocês, chamar os clientes de vocês com um nome específico. O que isso significa? Vou dar um exemplo aqui agora. Quando você chama todas as suas alunas de... Gente, dá um nome aí. Fala um nome aí. Como que vocês chamam? Bonecas. Eu chamo vocês de bonecas. Mas as minhas alunas não são... Minhas MS. Pronto. Vou dizer as minhas MS, que são as minhas alunas do Método Estrela. Então, quando eu falo... essas são olha o que as minhas MS estão fazendo. Olha o que as minhas alunas estão fazendo. Olha o que o meu bonde está fazendo. Olha o que a minha comunidade está fazendo. Quando você começa a criar essas sensações de comunidade, esse senso de comunidade, as pessoas, elas tendem a querer pertencer. Então, por exemplo, vamos supor que você chame as suas clientes de gatuchas. Sei lá, gente, um nome aleatório, já que vocês não falaram nenhum nome aqui. Então, as gatuchas, olha o que as gatuchas estão fazendo. Olha o depoimento que eu recebi dessa gatucha. Aí você vai e coloca lá uma prova social. Um elemento que gera uma venda sexy. Prova social. Prova social, feedback, tudo aquilo que os seus seguidores, que os seus clientes, inclusive, eles trazem pra você como forma de comentário, como forma de agradecimento, como forma de depoimento. Então, essa prova social é a mesma coisa que tem quando você vai comprar algum produto pela internet, lá embaixo tem os comentários. Esse hack foi muito bom. Essa roupa é muito pequena. Não atendeu às minhas expectativas. Então, a prova social é exatamente isso. São os depoimentos daquela pessoa que teve uma experiência com você e que quis passar, né, contar para as pessoas como foi essa experiência. Então, a prova social torna a sua venda mais sexy, porque ela mostra pro outro que, olha, tem pessoas que já estão usufruindo do resultado. Tem pessoas que já estão vivendo a minha transformação. Tem pessoas que já estão aproveitando o meu produto. E você tá de fora. Tá faltando você, só falta você. Todo mundo já entrou, todo mundo já comprou. Tá acabando, só falta você. E aí você traz uma prova social e um depoimento. E aí a gente tem também os resultados com o seu produto.
Quais são os resultados que o seu produto gera? Então, vamos supor que vamos usar o exemplo da Andresa aqui que eu lembrei. O resultado de usar uma capinha do meu computador foi ter o meu computador muito mais protegido. Então, vamos supor que eu use, né, uma capinha de computador da Andresa e dê um feedback pra ela dizendo assim: Andresa, eu tô há 1 ano e meio com esse computador, ou tô há 2 meses com esse computador e ele não arranhou nada, e ele tá impecável, tá intacto. Tudo porque a sua capinha protegeu. Esse é um resultado de um produto. Agora, um resultado de uma bolsa, de uma roupa, de um carro. Eu tô há não sei quanto tempo com esse produto e cada dia eu me sinto mais feliz. E cada vez eu tô mais realizada. Esse é um resultado que seu produto pode gerar. Quando a gente fala de serviço, da mesma forma. Então, se você faz sobrancelha, eu tô há 10 dias já com essa sobrancelha e ela tá impecável. Esse é o resultado do seu serviço. E aí você pode mostrar também quem trabalha com esse serviço de sobrancelha, um antes e depois, que também fica legal para que você torne essa venda mais sexy. E outro ponto, você vivendo o seu produto. Eu sempre falo isso. Você é a maior influenciadora da sua empresa. Você é a pessoa mais importante, é a pessoa que mais precisa usar, é a pessoa que mais precisa dar o exemplo e gerar desejo usando o seu produto. Você é a primeira pessoa que precisa colocar o seu produto em ação. Então, se eu vendo shampoo, por exemplo, e o meu cabelo tá todo esfarofado e o meu cabelo tá assim seco, do jeito que tá, como que eu vou mostrar pra pessoa que meu produto é bom se o meu cabelo não tá tendo esse resultado, sabe? Então você precisa ser a primeira pessoa que vai influenciar o seu produto. Não à toa temos a Boca Rosa como um fenômeno de marketing, porque ela é a maior influenciadora do produto dela. Então o tempo inteiro ela tá usando, o tempo inteiro ela tá mostrando, o tempo inteiro ela tá ali trazendo aquilo pras pessoas. E aí, importante, e eu já fiz uns stories sobre isso outro dia, sobre bastidores. Mostrar os bastidores do seu produto. Seja ele o serviço, seja ele carro. Então, por exemplo, ou seja ele carro, seja ele serviço, ou seja ele produto físico. Mostrar os bastidores é simplesmente você mostrar para o seu cliente o que tem por trás daquilo, o que tá por trás daquilo que você tá mostrando na internet, do que tá por trás daquela venda, daquele produto. Então, gente, olha só como que é feito o meu produto. Olha só como que o meu produto chegou. Olha só como que eu embalo esse produto. Olha só os bastidores disso. Olha só como é que eu crio. Então, mostrar o processo criativo faz as pessoas te verem como autoridade e faz as pessoas desejarem cada vez mais ter aquilo, porque eles entendem o processo do produto. Eles entendem que o processo daquilo que você vende leva um tempo. E eles começam a valorizar as suas etapas. E aí, existem mais elementos que tornam a venda sexy. Mas esses elementos eu vou liberar na legenda dessa aula. Então, na legenda dessa aula, eu vou colocar mais alguns elementos que tornam a venda sexy, mais algum desses que a gente não falou aqui. E aí, outro ponto importante que eu preciso falar pra vocês, que é importante que a gente saia daqui fazendo isso, são as músicas. Gente, se vocês entenderem, bonecas, se vocês entenderem o poder que as músicas têm na narrativa de vocês, vocês estariam usando essas músicas todos os dias. Qual que é a música que vocês mais escutam no meu Instagram? São duas principais. São as duas principais. Tem 3, mas as duas principais são Feeling Good, que é aquela And I'm feeling good. Tam, tam, tam. Eu não sei cantá-la muito bem, não. Mas, e tem outra que é Astronaut on the Ocean. E aí, essas duas músicas são as duas músicas mais fortes e eu quero que vocês percebam. Porque eu vou colocar as duas hoje nos stories. Se vocês perceberem, nos stories, colocam assim: eita, acabei de perceber a música. Comenta, responde meu story da música com esse comentário, pra eu saber que você tava aqui na live e que você tá ligado do que eu tô falando. Porque as músicas, elas
trazem sensações, elas fazem com que o seu cliente tenha sentimentos, crie emoções. E aí, como que você vai fazer isso? Lembra que lá no começo você escolheu que emoção você queria que o seu cliente tivesse ao comprar o seu serviço ou o seu produto? Antônio, lembra que você escolheu a emoção? Então, agora você vai escolher uma música, duas músicas que trabalhem essa emoção. Então, se você quer uma coisa mais enérgica, você vai procurar músicas mais enérgicas. Se você quer uma coisa mais, vibe sunset, você vai procurar uma música mais vibe sunset. Se você quer uma coisa mais organizada, você vai procurar músicas mais voltadas para essa sensação de organização, essa sensação de leveza, de casa arrumada, de coisa tudo muito organizado. Então, assim, as músicas, elas precisam fazer parte da sua narrativa para que elas fiquem, porque elas são códigos também, tá? Lembra que eu falei para que vocês escolham códigos? As músicas também são códigos que fazem a sua audiência lembrar de você, mesmo fora daquele local ou do seu Instagram. Porque mesmo que você não esteja lá, mesmo que você não esteja no local, e se a pessoa estiver na rua e escutar a música que você coloca todos os dias no seu Instagram, ela vai lembrar de você na hora. Não tem como ela não lembrar, porque vai ser exatamente a sua música. E aí, eu quero, antes de falar a última coisa, né? Antes de soltar mais um ouro pra vocês, eu quero fazer a pose do print. Quem tá preparada pra pose do print? Deixa eu fazer aqui o que significa a pose do print. Quem tá aqui comigo toda semana sabe que quase no finalzinho da aula eu faço uma pose. Vocês batem o print, me marcam nos stories e me contam o que vocês acharam da nossa Lua Class. Me contam se vocês curtiram o conteúdo, o que vocês mais gostaram e tiram as dúvidas comigo no inbox, tá bom? Eu respondo todo mundo, então eu queria muito que a gente fizesse esse movimento para que a cada Lua Class a gente aumente a quantidade de pessoas aqui presentes. Porque se esse conteúdo te ajudou em algo, se essa aula mudou algo em você, né, te gerou algum valor, trouxe alguma transformação para a sua vida, para a sua empresa, essa é a forma de retribuição que eu te peço. É bater esse print e me marcar nos stories para que mais e mais pessoas conheçam esse conteúdo. Ó, vou fazer a pose. Espera aí, calma aí. Pose do print. Ó, minhas maravilhosas, minhas perfeitas. Último ponto que eu quero colocar para vocês é: vivam o que vocês prometam. Vivam o que vocês prometam. Não, em hipótese alguma, em nenhuma circunstância, prometam algo para os seus seguidores ou alguma transformação no seu produto, alguma transformação do seu serviço que não seja real. Que não seja algo que vocês vivenciam, que não seja algo que vocês passam todos os dias, diariamente, ou vocês já passaram. Não vendam ilusões para as pessoas, não vendam algo que não seja verdade, porque isso vai fazer com que você tenha uma reputação muito, muito, muito ruim. E a sua reputação é a coisa que você precisa mais zelar, principalmente no digital e fora dele. Tá? A sua reputação é a coisa que você precisa mais zelar. Então não venda mentiras, porque você pode você pode fazer tudo pra tentar mudar a sua reputação e pode ser que você não consiga. Se você não construir um terreno sólido, um terreno na verdade, um terreno naquilo que realmente é o certo a se fazer, naquilo que realmente é algo que seja da sua vivência. Então, por exemplo, eu vendo esse Neossoro. Não tente vender algo pro seu cliente que, esse Neossoro vai curar a sua ferida no nariz, sei lá, coisa aleatória. Ele não vai fazer isso, então eu não posso vender algo que ele não vai. Agora, se você entende a transformação, se você sabe o que o seu produto ou o seu serviço gera de sensações, de emoções, de sentimentos pro seu cliente, venda muito.
arregace de vender. Coloque essas emoções pra fora. Fale pro seu cliente o que ele vai sentir. Faça ele sentir, feche os olhos, imagina, sente essa brisa, sente o que eu tô te falando, escuta o que eu tô te falando, se arrepia, faz com que o seu cliente arrepie na venda. Uma venda sexy é aquela que toca a alma, é aquela que vende no emocional, é aquela que faz a pessoa pensar, eu não posso viver sem isso, eu não sei o que vai ser da minha vida se eu não tiver isso. E esse é o intuito de uma venda sexy, esse é o intuito de uma venda sedutora, é fazer com que o seu cliente fique tão apaixonado pelo seu produto ou pelo seu serviço que ele não consegue pensar em nada além de comprar de você. E é isso que eu desejo pra vocês. Que vocês consigam transmitir essa sensação, que vocês consigam ter esse sentimento para os clientes de vocês, a ponto de eles não conseguirem imaginar a vida sem vocês, sem o produto de vocês e sem o serviço de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido uma aula esclarecedora. Bate o print, me conta nos stories, no inbox, do que vocês acharam. Vou deixar a aula salva e vou colocar na legenda mais alguns elementos que tornam a venda sedutora, tá bom? Não esqueçam de olhar. Agora eu vou almoçar depois de 1 hora de live. Mais uma aula concluída com muito sucesso. Um beijo e até a próxima Lua Class.